A unidade judaica em Israel ou em qualquer outro lugar é uma causa perdida? As questões que dividiam os israelenses antes dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 não desapareceram agora que os combates pararam, pelo menos temporariamente. As divisões entre direita, esquerda, defensores e opositores da reforma judicial, além dos pró-Netanyahu. E qualquer um menos Bibi, Ashkenazim e Mizrahim, os seculares e os religiosos, os Haredim e todos os outros. Todos ainda estão lá, não promovendo um debate, mas sim mantendo uma guerra cultural em ebulição. Alguns israelenses ainda esperam superar tudo isso. Estão sonhando ou seriam os verdadeiros realistas? Hoje, no Think Twice, conversamos com Yoav Heller, o líder do movimento Quarto Quarto, sobre sua missão de ajudar a unificar os israelenses. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Hoje temos uma conversa importante para você com o historiador e ativista israelense Yoav Heller, discutindo o movimento Quarto Quarto e a busca para unir os israelenses. Antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar que, além do Think Twice, há o podcast diário de Jonathan Tobin, onde trago mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. Você pode encontrar o programa diário sob o nome Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, vamos ao programa de hoje. A busca por unificar os israelenses é um conto de fadas, considerando a amargura dos debates que polarizaram a sociedade israelense. A ideia de que existe alguma alternativa ao conflito político e cultural que continua a dominar o Estado judeu pode parecer uma fantasia. Falar sobre guerra civil pode ter sido mais hipérbole que realidade. Antes dos ataques de 7 de outubro, uma facção de israelenses já ameaçava destruir o Estado. Se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguisse o que queria e reformasse um judiciário todo-poderoso e fora de controle, era difícil distinguir a diferença entre a retórica hiperbólica e a realidade de uma nação se despedaçando. É possível que as ameaças dos opositores de Netanyahu tenham encorajado o Hamas a atacar, pois acreditavam que os israelenses estavam tão ocupados se odiando que não resistiriam aos inimigos externos. Essas visões não desapareceram. Incidentes recentes de mau comportamento dos Hared reforçaram isso. O debate sobre a reforma judicial integra a guerra cultural entre elites liberais e seculares e comunidades religiosas e nacionalistas, que, segundo elas, não deveriam governar. Mas ainda há pessoas em Israel que acreditam que um esforço para unir a nação em torno do que compartilham, incluindo a fé em Israel, como um Estado judeu e sionista com uma forma de governo democrática, pode superar a guerra política, e estamos satisfeitos em ter uma pessoa que está trabalhando exatamente para isso. Yoav Heller é presidente do conselho de diretores do Instituto Wingate. Ele fez parte da equipe que fundou o site de mídia iNet, e depois atuou como um de seus editores seniores. Historiador, ele é especializado em pesquisa sobre o Holocausto e foi um dos fundadores do movimento de ativistas do Quarto Quarto em 2022. Yoav Heller, bem-vindo ao Think Twice. Obrigado por me receber, Jonathan. Obrigado por estar conosco hoje. Quero começar perguntando sobre o movimento do Quarto Quarto. O que esse nome significa e como ele pode ajudar a explicar como as divisões na sociedade israelense podem ser superadas? O Quarto Quarto é um movimento político cívico de base que criamos há 4 anos. E por que esse nome? Porque em 1948 perguntaram a David Ben-Gurion, nosso primeiro-ministro, o que o preocupa agora? Pense nele. Ele deveria se preocupar com os árabes invadindo por várias frentes. Havia, sim, uma guerra acontecendo? Estabelecendo um Estado, mas ele disse algo como, ele é tipo um profeta. Estou preocupado. Quando Israel estiver em seus 70 anos, uma nova geração surgirá e essa geração não conhecerá os pioneiros nem os sobreviventes do Holocausto. E eu temo que eles se apeguem às histórias do passado em vez de escreverem a história do futuro. E essa é a história do Quarto Quarto. Tivemos soberania judaica 2 vezes há milhares de anos. E nas 2 vezes ela não sobreviveu além do Quarto Quarto. Dos 75 aos 100 anos, esse fenômeno histórico ocorreu na Guerra Civil Americana. Podemos ver a URSS?
chegou ao fim no quarto quarto de seus primeiros 100 anos. Então pensamos que é simbólico em relação à polarização e ao que chamamos de guerra civil fria que estava ocorrendo em Israel. Precisamos de um movimento de base para abrir os corações dos israelenses e dizer: é necessário criar um peso de um centro israelense, um centro sionista, que na verdade não será unificado apenas pela unidade, mas sim para criar grandes mudanças que Israel precisa para perpetuar seu futuro. Esse é o nome e esse é o movimento de base do quarto quarto. Sim, bem, o Quarto Quarto se apresentou, como você disse, como uma organização ativista baseada na comunidade, em vez de um projeto especificamente político. Mas como ela pode alcançar qualquer um de seus objetivos, em última análise, sem política e sem ajudar a eleger um governo que possa adotar sua plataforma? Isso é interessante porque nós o chamamos de movimento político cívico, é bipartidário, mas é político. Fomos muito precisos com os israelenses ao dizer que o objetivo aqui é realmente, e essas são as duas camadas em que trabalhamos, na verdade. Uma delas é criar uma massa de israelenses que projete para o sistema político. Chega! A polarização e a política de identidade estão nos matando. Precisamos mudar da política do quem para a do o quê. Essa é a primeira camada. A segunda é: temos 6 documentos de políticas que estabelecemos por meio da democracia participativa. Temos especialistas de direita, centro e esquerda escrevendo. Por exemplo, para a reforma judicial, projetamos isso para milhares de ativistas. Pedimos observações, comentários, feedback, corrigimos com base no que achamos que realmente pode ser eficiente e então votamos sobre isso. Cada vez mais tração é criada quando os políticos dizem: por favor, me apoiem, por favor, me endossem, por favor, digam que eu apoio isso, isso e isso. E eu acho que o que é especial sobre esse movimento é que ele é realmente bipartidário. Nós acabamos de fazer uma pesquisa entre nossos apoiadores na sociedade israelense, são entre 600 e 700 mil pessoas que nos apoiam. E nós perguntamos: em quem você votaria se houvesse uma eleição agora? Então ouça isso, não tenho certeza se existe algum movimento em Israel como esse. 21% votariam em Naftali Bennett, 18% votariam no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, 9% para Yair Lapid, 6% Bezalel Smotrich. Então, como você pode ver, esse é um movimento muito amplo e os políticos estão olhando para isso e dizendo: ok, o que o quarto quarto tem a dizer? Nós fazemos isso através de campanhas, fazemos isso através de muitas atividades de campo, é assim que criamos influência política. Sim, então isso não vai virar um partido político, porque em Israel tudo sempre parece girar em torno da criação de novos partidos. E claro, houve muitos partidos políticos centristas israelenses no último meio século, dos quais, você sabe, muitos foram veículos para indivíduos, geralmente generais aposentados. Todos fracassaram, e a política e sociedade israelenses se tornaram cada vez mais polarizadas. Embora, objetivamente, o centrismo sempre pareça exatamente o que Israel precisa em um país tão dividido. O mesmo pode ser dito sobre os Estados Unidos agora. Ainda há espaço para o centrismo? Isso poderia tanto substituir quanto trabalhar com o Likud e seus aliados, e também com seus opositores. Então, antes de tudo, é interessante porque muita da polarização em Israel, Jonathan, gira em torno da sociologia. Se você pensa nesses partidos centristas que foram criados, eles não eram realmente centristas, eles estavam sociologicamente inseridos no centro-esquerda. A direita não aceitou isso. Essa é a força de Benjamin Netanyahu ao dizer: olha, isso é de esquerda, eles não são. Aliás, as políticas eram mais de centro-esquerda do que de esquerda. Por isso criamos um movimento de base. Não rejeitamos a política nem a participação, apenas dissemos isso. Para criar um verdadeiro centro, um centro com peso, você realmente precisa trabalhar de baixo para cima. Porque você precisa convencer um apoiador do Likud de Holon e um apoiador do Yesh Atid de Tel Aviv de que, na verdade, eles estão profundamente enraizados no judaísmo. Eles estão profundamente enraizados em políticas liberais ou moderadamente liberais, livre mercado e assim por diante, e eles têm muito mais em comum do que a política reflete. Na verdade, nas próximas eleições, estamos pensando em ter um papel fundamental para ajudar novas forças recém-chegados que são verdadeiros centristas dentro do sistema político. Para ser um partido, só precisamos de um partido com 8 a 10 mandatos que realmente se imponha aos dois lados. Sentados em um governo de unidade dizendo: sem nós, vocês não têm governo.
Ao contrário do que fez Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro, ele disse: "Serei o primeiro-ministro com 6 mandatos. Queremos criar um partido que afirma: não quero ser primeiro-ministro, mas ninguém será se vocês não se unirem. Para que possamos também colocar as mãos diretamente na política, mas isso será separado do movimento cívico." Certo? Bem, isso certamente faz sentido, mas é claro, você sabe, o fracasso em criar um governo mais amplo está enraizado no fato de que muitos dos outros partidos, os partidos que não são o Likud, seus líderes simplesmente não querem sentar com Netanyahu. Eles deixaram claro que não querem integrar um governo, tendo motivos ligados às suas experiências pessoais. E isso acabou sendo, meio que, uma barreira que não pôde ser superada. E realmente deixou Netanyahu sem escolha a não ser fazer uma aliança com os partidos religiosos. E então, como isso pode ser superado, já que as mesmas pessoas vão liderar esses partidos na próxima eleição? Eu não sei se vai haver, mais ou menos, ou pessoas com a mesma mentalidade. Como a obsessão com Netanyahu, ou o sentimento anti-Netanyahu, pode ser superada, mesmo com a melhor das intenções e as pessoas querendo que eles trabalhem juntos? Primeiro, Jonathan, todos em Israel estão bravos comigo porque digo que há 2 movimentos messiânicos no país. Um é o movimento Só Bibi e o segundo é o movimento Só Não Bibi. O que é um movimento messiânico? É aquele que explica todo o fenômeno da realidade com uma única explicação, só Netanyahu. Tudo o que acontece é só graças ao Netanyahu e o só não Netanyahu, tudo de ruim que acontece. Na verdade, é só Netanyahu. Se é bom, não tem relação com Netanyahu. Essa obsessão está matando Israel e, eu acho que é o erro histórico da oposição israelense. Aliás, eu acho que é um erro moral, mas também é um erro prático. No dia 11 de outubro, todos os partidos sionistas deveriam ter se unido a Benny Gantz sem condições. Isso alcançaria 2 coisas. Primeiro, seria a decisão moral correta conduzir uma guerra com um governo unificado, sem cálculos políticos. Aliás, eu digo a eles, politicamente vocês não entendem a sociedade israelense. Também seria útil para você politicamente, porque as pessoas veriam que a sua obsessão diminuiu um pouco e que você está pensando em Israel. Então isso me traz de volta a ideia de um partido que detém essas 6 ou 7 cadeiras centristas, sem os quais nenhum bloco tem um governo. É por isso que queremos impulsionar essa iniciativa. E então, você força os 2, você diz para Netanyahu: não, não. Você não pode formar novamente um governo totalmente de direita baseado nos ultra-ortodoxos por um motivo, porque precisamos de mudanças radicais em questões do serviço militar, por exemplo. E, por outro lado, dizemos: você não pode formar um governo baseado nos partidos árabes. Como a 61ª cadeira, além da 61ª cadeira, considero Mansur Abbas um parceiro digno. Mas acho que ele disse que na defesa seja para atacar em Gaza ou em outros lugares. Eu acho que é pedir demais para ele ser o 61º voto. Queremos evitar isso. Vejo o perigo real para Israel com esses 2 governos. E sabe de uma coisa? Eu me preocupo, Jonathan. Eu me preocupo que a dinâmica, na verdade, estou bastante chocado que depois de 7 de outubro nós também estamos nessa dinâmica. Mas nós vamos trabalhar muito, muito duro, vamos fazer campanha com muita, muita dedicação para trazer à sociedade israelense a noção de que o que importa é a política do quê, e não a política de quem. Caso contrário, continuamos girando no mesmo ciclo agora. Quem lidera, quero dizer, obviamente, se você está planejando, além do movimento ativista, ter um partido que você espera que consiga 6 mandatos, quem lidera isso? Porque, se tem algo que aprendi cobrindo política como jornalista, é o que os políticos gostam de nos dizer: você não pode vencer alguém com ninguém. Você é o líder desse partido? Talvez eu seja o líder do partido. Tem um cara, Joaz Handel, você conhece? Ele lidera o grupo dos reservistas. Acho que ele é um líder digno e fez grandes coisas na guerra. Acho que tem um cara, Ded Simti, outro cara digno. Ele perdeu o filho em 7 de outubro e é muito sério. Einat Wilf, acho que ela é um grande nome na América, ela é uma líder digna. Claro. Tem todo o campo dos novatos. E, aliás, Jonathan, é interessante. Nós vimos bem... Ela está trabalhando com o próprio movimento dela, Acho que agora todos estão bem, só que estão trabalhando. Eles estão todos trabalhando por conta própria. Como poderíamos dizer? Sim, é por isso que nós, por exemplo, eu não sou obcecado em liderar um partido assim. Acho que precisamos ser os intermediários, como o quarto,
Precisamos ser as pessoas que realmente criam a aliança dos novos, que se comprometem com 3 coisas. Um governo unificado. Se não houver um governo unificado, estamos fora. 2. Vocês criam uma reforma legislativa juntos, uma reforma judicial juntos. Temos um documento de políticas para isso. Serviço para todos. Ou um novo contrato israelense, uma reforma no sistema educacional e a segurança de Israel não está mais à venda. Isso significa que quem quiser nos matar será morto antes disso. Esses são 4 princípios que os recém-chegados precisam seguir. Mas, além disso, estamos tentando fazer uma campanha junto ao público israelense para pressionar seus próprios partidos a dizerem basta, não queremos esse banimento mútuo. Deixe-me aprofundar um pouco mais nisso. Você falou há pouco sobre como você... Só a pesquisa com seus membros mostra que são pessoas de diferentes partidos, da direita, da esquerda, quando se unem. Qual é a dinâmica? Porque, olha, eu sei por ter estado em Israel durante a guerra e no ano anterior. A raiva é muito grande. E, como você disse, as divisões são sociológicas, são guerras tribais, é uma guerra cultural. Se você estivesse na Praça dos Reféns em uma noite de sábado, sentiria não apenas o trauma nacional, mas também a raiva das pessoas. Eles queriam culpar as pessoas que os oradores estavam culpando pela situação contínua dos reféns. Como é a dinâmica quando reúne pessoas desses diferentes grupos? Mesmo que, objetivamente, eles provavelmente tenham muito em comum, ainda assim estão bem irritados uns com os outros. Então, antes de tudo, vamos ver qual é a autodeclaração dos israelenses em relação às suas opiniões políticas? 4%, 4%. Isso é chocante. De 4% a 7% dos israelenses se definem como extrema-esquerda e esquerda. 44% se definem como centro-esquerda, centro e centro-direita. E 41% se definem como direita e extrema-direita. Então, como você pode ver, antes de tudo, é sobre opiniões, não tribos. Os israelenses concordaram em muitos assuntos. Acho que isso está totalmente certo, principalmente sobre segurança. Em segurança, até mesmo, sabe, Jonathan, nós escrevemos uma reforma judicial. Além disso, também fortaleceu o Knesset e assim por diante. E você pode ver que toda pessoa do centro-esquerda à direita concorda com isso. Mas o que fazemos é entender que, se você começar pela política, ela vai desmoronar em um instante. Então, o que fazemos na verdade, nossos encontros são, antes de tudo, sobre qual é a sua dor, o que do outro lado te machuca. Não estou dizendo para você concordar com ele. Quando uma pessoa de direita fala sobre a retirada, por favor, ouça a dor dela, por favor, não. Não me importa se você é a favor ou contra, não diga. Foi de 67 a 45. Entenda o que ele está dizendo quando um esquerdista liberal está dizendo isso. Em janeiro de 2023, Yariv Levin, nosso ministro da Justiça, atacou a mera identidade dele com a reforma judicial. Antes de responder a ele, por favor, absorva qual era o sentimento dele. Além disso, trazemos a chamada história israelense. Quem somos nós? E falamos muito sobre milhares de anos do sonho de voltar para Israel. E queremos ser a geração ou a primeira geração na história que realmente leva Israel aos 100 anos com os olhos do próximo no líder? Então, muito disso é sobre abrir o coração, sobre se conectar a uma história em comum, sobre entender as dores de por que você é tão tribal. A mágica acontece quando você trabalha em políticas com o coração aberto. Não vou te dizer que tudo é tranquilo. Por exemplo, temos uma liderança Haredi, ultra-ortodoxa, em nosso movimento. 6% dos membros são ultra-ortodoxos. E agora que terminamos o documento do que chamamos de contrato social, que fala sobre serviço para todos, alguns deles saíram, mas foi natural. Nós sabíamos desde o primeiro dia que quando falamos sobre consenso amplo, é uma cobertura de 67%, nada pode ser 100%. Caso contrário, não diz nada. Indo para os detalhes, uma das principais prioridades do quarto que você já mencionou é a reforma judicial, algo que eu diria Israel precisa muito.
Mas dado o fato de que muitos israelenses da esquerda secular viam o poder do judiciário como seu último vestígio de poder sobre um possível bloco religioso de direita, que eles não apenas discordam, mas parecem desprezar e temer. E, na verdade, endureceram sua oposição, a ponto de, você sabe, em 2023 algumas pessoas ameaçarem guerra civil, ou mesmo sobre os limites mínimos ao poder do judiciário de anular quase tudo que um governo eleito faz. Como pode haver acordo nisso? Eu sei, olha, quero dizer, há 10 anos pessoas da esquerda também falavam sobre reforma judicial, mas uma vez que isso se tornou partidário, você sabe, as posições deles simplesmente se endureceram. Como superamos isso? Porque isso se tornou como um teste decisivo para tantos israelenses. Antes de tudo, tenho críticas a este governo. Acho que Yariv Levin, pela forma como conduziu o processo, gerou medo extremo entre os israelenses. Isso foi usado por alguns para energizar e hiperenergizar os medos. Mas também foi ideal, foi autêntico, as pessoas não entendiam de onde vinha. Também critico a esquerda por rejeitar muitas pessoas da direita, entre aqueles que diziam que isso não nos representa. De muitas maneiras. O problema no nível político que temos agora é que quando você olha para a reforma judicial, a direita israelense se tornou progressista e a esquerda israelense se tornou ultraconservadora. O que quero dizer com isso? Acredito que isso seja interessante para os americanos observarem. A direita israelense, na verdade, tem reivindicações e críticas corretas em relação à reforma judicial. Mas a solução inicial deles foi: vamos simplesmente destruir isso. Vamos passar por cima com o D9. É como se fosse uma mentalidade da direita israelense. E essa não é a forma conservadora. A forma conservadora faz mudanças sem destruir tudo. Os conservadores não são marxistas. Por outro lado, a esquerda israelense se tornou ultraconservadora. Você não toca em nada, nenhuma mudança. Eles são sagrados. O procurador do Estado é sagrado. Não, eles não são sagrados. Gente, vocês são liberais, deveriam buscar um pouco de progresso. Vamos mudar a reforma judicial? Então tentamos tirar as pessoas dessas bolhas e o que dizemos? Olha, estamos oferecendo um plano de 3 camadas na primeira. Estamos dizendo que as leis básicas só serão aprovadas por 75 membros do Knesset em 3 votações, 3 rodadas e depois mais uma na próxima Knesset. Uma vez que isso aconteça, a Suprema Corte não poderá cancelar uma lei básica que esteja no primeiro nível. Nós fazemos um subconjunto de questões assim, por exemplo, estamos oferecendo isso. Os juízes, que é uma questão polêmica em Israel, não serão indicados pelos próprios juízes nem por políticos. Os políticos vão selecionar especialistas que vão escolher os juízes. Ok, essa é a primeira camada, a segunda camada é a mais importante e isso também precisa ser entendido. O problema em Israel é que a Suprema Corte é muito forte. Parte disso é por vontade própria e parte porque o Knesset, nosso parlamento, é muito fraco. Oferecemos a segunda camada para fortalecer significativamente. O Knesset, para passar de 120 para 180 membros do Knesset, porque temos muito poucos membros do Knesset per capita, assim, eles têm mais tempo para realmente realizar audiências como no Senado americano, onde os membros do gabinete precisam prestar contas ao Knesset todos os anos. Na verdade, no dia da votação, você votaria diretamente em uma lista, mas também marcaria de 5 a 10 membros do Knesset diretamente. Assim, eles serão mais responsáveis, não perante o chefe do partido ou outros, mas perante o público. Além disso, o Knesset pode cancelar se houver uma questão polêmica em Israel, se houver nomeações, e então isso para um chefe de Shabbat. E então eles vão para a Suprema Corte. As pessoas perguntam, sob que autoridade vocês estão sequer julgando isso? Então é isso que estamos propondo. O governo pode escolher ir ao Knesset para uma votação que será secreta e o Knesset decidirá. Não entrarei em mais detalhes. A segunda camada é o Knesset altamente fortalecida, mas uma vez ajustada, isso muda. Ao entender as leis básicas e como são alteradas, além de como os juízes são nomeados, você chega à terceira camada. Então cada lado tem um sonho. Os liberais recebem uma carta de direitos, igualdade e assim por diante, e assim por diante. Agora, as pessoas não vão temer, pois sabem que a Suprema Corte não interpretará a Carta de Direitos assim. Os conservadores não a verão dessa forma. É basicamente uma declaração de direitos, é isso que são esses direitos.
E por outro lado, os conservadores vão conseguir. O fato de que nem todo mundo hoje, nem toda pessoa poderia realmente recorrer à Suprema Corte sobre tudo, e estamos dizendo não, a partir de agora você vai precisar realmente ter diretamente legitimidade. Como os advogados diriam, justiciabilidade. Sim, justiciabilidade, perfeito. Esse é o sonho da direita e estamos dizendo que em 5 anos isso será alcançado. A cada etapa, precisamos ter 70 membros do Knesset que aprovem, é um pacote único, um só pacote. Dezenas de milhares de israelenses de todos os lados já concordaram com isso. Oferecemos soluções amplas que fazem sentido para todos. Sim, isso realmente parece muito bom. Eu consigo entender os argumentos. Quero dizer, expandir o Knesset faz muito sentido porque os 120 membros estão definitivamente sobrecarregados e há coisas demais para eles fazerem. E tenho certeza de que os políticos seriam a favor de mais 60 cargos e também tenho certeza de que muitos eleitores não ficariam necessariamente felizes com mais 60 pessoas na folha de pagamento pública. Meu pessoal de relações públicas resiste quando digo isso e alerta. As pessoas vão perguntar. Agora temos 120 parasitas, quer 180. Exatamente? Digo a eles, pessoal, evitemos o populismo, precisamos disso. Não, isso faz sentido. Agora, quando falamos de democracia, eu acho que dentro de Israel há claramente um consenso a favor de Israel ser democrático. Mas eu acho que o problema, como foi o caso da reforma judicial, é que isso é uma questão para muitas pessoas. Não só em Israel, mas também nos Estados Unidos e na Europa. Tendo chegado a meio que redefinir democracia como sinônimo do lado deles manter o poder, em vez de apenas governo da maioria com garantia dos direitos das minorias, como superamos isso? Então, eu acho que, mais uma vez, equilíbrio, sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, acho que Nadavial cunhou o termo política de responsabilidade. As pessoas entenderam que essas ideologias extremas que tendem a realmente inclinar o navio do Estado da esquerda para a direita são muito perigosas. Eu acho que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, desde as redes sociais e tudo mais uma vez o equilíbrio diminuiu e a polarização aumentou. O equilíbrio entre as diferentes autoridades foi simplesmente suprimido e isso é muito perigoso. Acho que o argumento essencialmente é esse. A direita afirma que esse é o argumento do Estado profundo. Eu não sinto mais que meu voto conta, porque existe uma elite de... Você sabe, nos Estados Unidos, uma elite de funcionários públicos que, na verdade, fazem o que querem. Eles são liberais e, assim por diante, fazem parte da elite. Sim, o Estado administrativo, sim. Estado administrativo, e até certo ponto, eles têm razão. E isso você podia ver em Israel, no poder que a Suprema Corte absorveu, você podia ver, às vezes, no Ministério Público do Estado, e assim por diante. Por outro lado, essas pessoas levaram isso ao extremo, dizendo... E a única coisa que importa é o meu voto, ou seja, não há equilíbrio, não há freios e contrapesos. Eu sempre pergunto aos ultra-ortodoxos. Vamos supor que haverá um governo liberal, e eles vão dizer que os ônibus vão circular no meio de Bnei Brak no Shabat. Com a sua lógica, você está dizendo que eles têm permissão para fazer isso porque eles votaram, eles conseguiram os votos. E eu disse que não, eles não podem fazer isso. Existem direitos das minorias, por isso a esquerda defende manter o equilíbrio delas. O problema da esquerda é, e ela teme, com razão, ela teme que não haverá equilíbrio e que o governo que está no poder em Israel terá poder ilimitado. O problema é... E alguns desses medos têm raízes em ideias sobre demografia. Esse foi o grande ponto da eleição de 2022. Eu acho que algumas pessoas da esquerda começaram a pensar, sabe, nunca mais vamos ganhar uma eleição. Como lidamos com isso? Sim, mas eu trouxe pessoas da direita e da esquerda, um exemplo dos Estados Unidos. Eu queria saber se você concorda comigo. Eu disse o seguinte, Yariv Levin e Netanyahu, quando eles criaram a reforma judicial, acho que eles, principalmente Yariv Levin, supunham que a direita sempre venceria, pois a demografia favorece esse lado. Caso contrário, ele não faria isso. Por exemplo, dizer que na comissão que escolhe os juízes haverá 5 da coalizão e 2 da oposição, a menos que você ache que sempre estará no poder. Mas eu disse a eles, olha, acho que em 2008, depois que o presidente Obama venceu, muitos democratas disseram, nós não podemos mais perder, a demografia está a nosso favor.
Eu disse a eles, eu digo para as pessoas da direita, joguem o jogo demográfico nas suas políticas, assumindo que vocês sempre vão vencer. Como você vê no Estado, as coisas mudam. Aliás, se os árabes votarem 70%, a direita em 15 anos não vai ganhar de todo mundo. Digo às pessoas, parem com essa questão demográfica. Eu acho que você está totalmente certo, certamente na política americana, e eu venho cobrindo política americana. Sempre que alguém vence uma eleição, você pode voltar mais do que 2008 com Obama. 4 anos antes disso, quando Bush e os republicanos venceram. Todos achavam que Karl Rove tinha achado a fórmula mágica. Sabe, sempre que alguém vence uma eleição nos Estados Unidos, acham que será o início de 1000 anos. Mas em 2 ou 4 anos, mostram que estavam errados. Isso também pode ser verdade em Israel. Agora, um dos pontos de discussão. Uma das questões que o Quarto Quarto trouxe à tona é a crença na necessidade de uma nova liderança, o que é meio que axiomático em qualquer democracia, mas que no contexto de Israel hoje, geralmente é interpretado como um comentário sobre a longevidade e o poder de Benjamin Netanyahu. De fato, seu movimento começou como uma reação ao pesadelo de 5 eleições em pouco mais de 2 anos que Israel enfrentou de 2019 a 2022. Como Netanyahu não é imortal, chegará o dia em que ele não estará mais liderando o Likud. Mas devido à sua popularidade na direita e à falta de alternativa plausível, o que em parte é obra dele mesmo. Mas como Israel supera esse impasse entre pró-Bibi e anti-Bibi enquanto ele ainda estiver lá e não estiver disposto a desistir? Então eu digo, antes de tudo me perguntaram, qual sua opinião sobre Netanyahu? E eu falei, vou ser franco, ele está há 17 anos, exceto um ano em que Bennett foi primeiro-ministro. Não estou falando de 96 a 99, quando também foi primeiro-ministro. Ele era o primeiro-ministro em 7 de outubro. E ele é o líder do Likud desde 93, exceto por um intervalo com Sharon no início dos anos 2000. Não considero radical afirmar que é hora de substituí-lo, é o que digo às pessoas. Acredito que isso favorece a democracia e que ele é responsável pelo 7 de outubro. Com os chefes do setor de segurança. Eu o saúdo por algumas das conquistas na guerra. Acho que ele conduziu partes importantes da guerra muito bem. Mas acho que ele deve ser substituído. Na verdade, espero muito que isso aconteça. Mas a única maneira de começar a consertar e não destruir Israel é reconhecer o seguinte fato: ele pode vencer. E se ele vencer, acho que ele tem a responsabilidade de convidar todos os partidos sionistas para o governo. Acho que partidos como Bennett, Eisenkot e outros devem se unir ao governo dele caso ele vença. Digo a eles, tentem superá-lo, vençam-no. Por quê? E, aliás, vice-versa também, Likud para o outro lado. Por quê? Não criamos essa reforma judicial com base eleitoral, afinal. Se não criarmos um contrato social em que todos sirvam, e se não reformarmos nosso sistema educacional, vamos ter um problema. Para realmente ser a nação startup e a nação espiritual para os judeus e, de fato, liderar no Oriente Médio. Não estamos brincando com fogo, Jonathan. Fomos muito atacados nos últimos 2 meses com essa mensagem na esquerda ou no centro-esquerda, e eu entendo. Emocionalmente, isso não ressoa com as pessoas. Eles acham que Netanyahu os ataca pessoalmente e que isso é excessivo. Falam sobre o escândalo Cartai e outros temas. Me identifico com muitos dos pecados deles, mas digo, então tentem vencê-los. Eu não, sabe? Aliás, eu digo para as pessoas, essa é uma das piores coalizões que já tivemos, eu acho, e essa é uma das piores oposições que já tivemos na história. E a oposição me pergunta, por quê? Por que você está nos insultando? Eu digo para eles, olhem, pessoal, minha afirmação se baseia no fato de que eu leio pesquisas. Vocês deveriam, depois de 7 de outubro, ter agora 75, 80 cadeiras? Vocês deveriam, na verdade, ter esmagado o Netanyahu nas próximas eleições, claro, politicamente, mas não é o caso. Eu sou sionista, patriota, acredito na eternidade e na cadeia de gerações do judaísmo no Estado de Israel. E eu não vou brincar com fogo, então se ele vencer, eu vou com ele, por favor. É por isso que estamos tentando fazer campanha. Eu garanto, estou dizendo a verdade, me preocupo com isso. Agora, recentemente li um artigo no Haaretz que criticava seu movimento por ser, como eles disseram, para todos, menos para os palestinos. Mas você também foi citado dizendo que gostaria de trazer a palavra paz de volta à discussão nacional em Israel.
Mas como isso pode acontecer se os palestinos ou seus representantes parecem não se interessar? E algo que os horrores de 7 de outubro, assim como a guerra que se seguiu, assim como a segunda intifada, parecem ter provado. Como superamos isso? Ok, então vamos analisar aqui 2 pontos. Uma ressalva: eu raramente concordo com os Haredim em qualquer coisa. Ok, só para... Okay, well, you're not alone in that. Vamos analisar árabes israelenses, cidadãos de Israel. Eu não tenho certeza se existe algum movimento em Israel que fale tanto sobre os direitos deles, sobre enfrentar seus problemas e assim por diante. Então, nós somos totalmente a favor da igualdade, certo? Sobre a questão da segurança, acho que o dia 7 de outubro nos mostra o seguinte: que, por um lado, a corrente principal do movimento palestino nunca reconheceu o sionismo, nunca reconheceu o Estado de Israel. Eles usam 2 ferramentas em sua guerra contra Israel, inclusive ao discutir a solução de 2 estados. Quando dissemos isso nos anos 90 e eu apoiava, queríamos dizer um Estado palestino e um Estado judeu. Eles não queriam dizer isso, eles nunca disseram isso. Então esse é um ponto, eles nem sequer são pró-paz. Eles não são a favor da solução de 2 estados. Esse é um problema. O segundo problema é como eles usam a questão dos refugiados. Sobre o chamado direito de retorno, não acho que eles tenham esse direito como uma ferramenta para realmente destruir o Estado de Israel. Porque o que significa que segundo eles, 7 milhões de refugiados retornarão a Israel, como vimos em 7 de outubro, quando Muhammad volta ao país. Ele não bate na sua porta e diz: Jonathan, você pode sair da minha casa, por favor? Não, ele te massacra, ele te estupra, ele te saqueia. Isso, eu acho que essa é a realidade. Nós temos que encarar isso de frente. O que eu estou dizendo, o que nós estamos dizendo, é que, por outro lado, se um dia houver um líder palestino que diga bom dia sem pré-condições, eu reconheço o Estado de Israel, nem estou falando sobre qual é o território. Eu reconheço que os judeus têm um Estado, eles têm uma conexão histórica com a terra. E segundo, não defendemos, mas abrimos mão do direito de retorno. Então eu acho que o sonho do povo judeu é a paz. Ele vai perceber que os judeus são conciliadores. Nós fizemos concessões em 1947. Nós queríamos fazer concessões depois de 1967. Nós fizemos concessões no Sinai, tentamos fazer concessões em Oslo. Barak fez uma oferta em Camp David, Olmert fez uma oferta. Eu não acho que os judeus sejam o problema para um compromisso, eu acho. E eu acho que também é muito importante que a comunidade judaica americana ouça isso. Acredito que há um movimento para deslegitimar a mera existência de Israel. Os palestinos estão surfando nessa onda. Se mais e mais forças no mundo disserem a eles: chega, não apoiamos vocês, é por isso que eu acho que a guerra contra o Irã é tão importante. Porque eu quero que uma criança em Beirute, em Damasco, em Jenin, em Nablus ou em Gaza acorde de manhã e tire isso da cabeça. O sonho de que o Estado judeu poderia ser destruído e entender que, na verdade, ele poderia viver em paz com os judeus. E o Haaretz está culpando Israel por essas coisas. E eu não apoio todas as políticas do governo na Judéia e Samaria, mas isso não tem nada a ver com o fato de não haver paz. Espero que isso esteja claro, eles não precisam concordar, mas essa é nossa posição. Sim, isso é verdade, e claro, eles estão recebendo a mensagem oposta de grande parte do mundo, infelizmente agora. De certa forma, relacionado a isso, nos últimos anos, e muitos israelenses, o governo Netanyahu e pessoas que não estão no governo, houve um enorme otimismo em relação aos acordos de Abraão, boas relações com os Emirados Árabes Unidos, e uma expectativa entre muitos de que mais cedo ou mais tarde, os sauditas também abraçariam a normalização. Mas agora que o Irã já não representa a mesma ameaça de quando os Estados Unidos pareciam interessados em apaziguá-lo, os sauditas estão se afastando dessa postura. Você acha que isso é temporário? Ou todo aquele otimismo acabou sendo naufragando devido à natureza insolúvel do conflito, que está enraizado na religião tanto quanto em qualquer outra coisa? Promover startups e a economia deve ser prioridade, como seu movimento diz. Mas os israelenses confiaram demais na tecnologia para resolver conflitos que seriam insolúveis de outro modo? Olha, eu acho que, por definição, em primeiro lugar, a postura geoestratégica de Israel no Oriente Médio está melhor agora do que estava nos dias 6 e 7 de outubro. Isso é um fato.
Nós vemos o eixo xiita junto com o Hamas e os radicais, eles estão mais fracos, isso é um fato. Acredito que não devemos apressar as oportunidades. Na minha opinião, a Arábia Saudita enfrenta problemas internos. Eu acho que o MBS prometeu demais para si mesmo, para algumas pessoas dele, para o mundo. E ele está vendo que, economicamente e cada vez mais de forma tradicional, o progresso lá é mais problemático. Então, não tenho certeza se isso está diretamente ligado a Israel, mas, na verdade, isso se reflete na falta de disposição dele em aderir aos acordos de Abraão. Ainda acho que Israel precisa ter uma abordagem em 3 camadas para o conflito. Uma delas, sim, é uma abordagem regional. Da Índia, aliás, até a África, Oriente Médio, até a Grécia. Eu acho que, de muitas maneiras, a visão do presidente Trump e o presidente Biden também falou sobre isso. Eu ainda acho que Israel agora não precisa olhar apenas para si mesmo e se proteger sozinho. Isso não funciona. Precisamos de alianças, buscá-las, ter paciência, mas, na verdade, ser muito, muito ativos em moldar o Oriente Médio. Acho que o segundo ponto é combater o que Einat Vive chamou de palestinismo. Isso significa que, economicamente, militarmente, e em todas as bases, Israel precisa ter a iniciativa contra forças que dizem querer destruí-lo. Seja em Gaza, seja em Damasco, seja nos campi ao redor do mundo, precisamos ser ativos e mostrar isso ao mundo. Isso é totalmente inaceitável. Israel realmente não pode se dar ao luxo disso. Como fizemos em 6 de outubro e antes, esses monstros em nossas cercas dizendo para nós: eu quero destruir vocês. Estou me armando. E dizemos: se ficarmos quietos, ficaremos. Essa é a segunda camada, mais iniciativa, e a terceira é mostrar aos palestinos. Terão cada vez mais autonomia. Quando virmos cada vez menos terrorismo, veremos a desradicalização, veremos a mudança dos seus livros e veremos isso. As coisas estão se estabilizando em Gaza, ou seja, temos uma abordagem regional, e a alta tecnologia e a economia deles são muito importantes. Precisamos ter um braço firme contra todos aqueles que realmente querem nos destruir e tomar totalmente a iniciativa. E precisamos mostrar aos palestinos que passos de desradicalização levarão gradualmente a mais autonomia e, um dia, a paz. Acho que essa deveria ser a política principal de Israel nos próximos anos e espero que seja. Acho que um dos pontos mais interessantes do movimento Quarto-Quarto é a tentativa de aumentar o que chamaríamos nos Estados Unidos o voluntariado e a filantropia baseada na comunidade local. Em um país como Israel, onde o Estado sempre foi visto como a solução para praticamente todos os problemas, o que contrasta fortemente com a cultura das comunidades da diáspora. Como os israelenses têm respondido a essa iniciativa? Então, é uma pergunta brilhante porque nossa declaração inicial para as pessoas foi: olha, você não está satisfeito com a situação. A polarização está te desgastando? Você não entende por que não estamos resolvendo os problemas? Você vê o que está acontecendo nas ruas e seu instinto, na verdade, é culpar os políticos e a imprensa. Então, não, o Quarto-Quarto está realmente dizendo isso. De quem é a culpa? Minha. Nossa culpa, nós somos os culpados, mas avisamos as pessoas. Mas há uma boa notícia, nós somos a solução. Além disso, se tomarmos a iniciativa e começarmos em uma base comunitária, depois em uma base regional, para defender que já chega, então as coisas vão mudar. No início, era difícil transmitir a mensagem porque os israelenses estão acostumados a uma abordagem mais centralizada. Mas, sabe, centenas de milhares de israelenses já participaram das nossas atividades. Atualmente, provavelmente somos o maior movimento cívico em Israel, então algo está dando certo, principalmente após 7 de outubro. Os israelenses entenderam que quando dizem o Estado, nós somos o Estado. Quem é o Estado? Não é algo alheio. Quem é? Que paredes são essas? Somos o Estado? E do que temos ainda mais orgulho é da concorrência que temos. Quando começamos o Quarto-Quarto, 4 anos atrás, havia realmente movimentos cívicos, políticos, todos israelenses, falando sobre unidade, falando sobre ativismo local. Existem dezenas deles, alguns até fazem coisas melhores do que nós hoje, mas temos orgulho disso. Criamos um campo, os israelenses se tornaram muito proativos, tomaram iniciativa.
Sim, agora, no tempo que nos resta, há tanto para conversar. Mas quero te fazer uma pergunta com base no seu histórico, que é de historiador do Holocausto. Qual é a sua reação à forma como as analogias com a Shoah parecem ter proliferado nos últimos anos? A ponto de, pelo menos nos Estados Unidos, parecer ser quase uma metáfora para qualquer coisa ruim. Qualquer pessoa que você não goste pode ser comparada a Hitler. Com, até mesmo só na última semana, grandes fóruns intelectuais como a New York Review of Books realmente defendendo a ideia de que existe uma analogia entre Anne Frank e os esforços para conter a imigração ilegal neste país. O que devemos pensar sobre isso? Eu acho o seguinte. Sempre disse às pessoas que o Holocausto não está fora da história. O Holocausto é algo com o qual precisamos lidar. Existem mais lições a serem tiradas do Holocausto. Então, não quero que as pessoas digam que isso é sagrado, que não se deve tocar. Quero que as pessoas aprendam sobre o Holocausto e reflitam. Qual é a lição moral para mim, meu país e a civilização? Isso é de um lado. Mas o que ocorreu nos últimos anos? O termo Holocausto tem sido distorcido. É quase a ponto de eu preferir que as pessoas nem falem sobre o Holocausto. Por quê? Porque elas não entendem a natureza sem precedentes do Holocausto. Elas não entendem. Sabe, as pessoas acusaram Israel de genocídio. Ok, e eu disse para as pessoas, olha, pensem nesse exemplo. Em qual genocídio as vítimas poderiam ter impedido o ocorrido? Os judeus na Europa poderiam simplesmente pedir para parar e propor um acordo? As pessoas, os armênios que foram massacrados pelos turcos, eles poderiam dizer, vamos assinar o acordo. O Hamas, em 30 segundos, ficou provado que poderiam ter evitado o genocídio, que na verdade foi uma guerra, assinando um acordo, libertando os reféns e se rendendo. Então eu disse para as pessoas, vocês entendem que, na verdade, genocídios reais estão sendo cometidos ao redor do mundo? Então, o fato desse termo ter sido distorcido, eu acho que no fim das contas, e eu digo isso para muitos amigos meus que são progressistas, isso terá efeito contrário sobre pessoas no Sudão e em outros locais onde genocídios de fato ocorrem. Mas a comparação com o Holocausto, onde tudo é Holocausto, então nada é Holocausto, e eu acho isso vergonhoso, desonra a memória dos sobreviventes do Holocausto. Mais perigoso ainda é para as vítimas atuais e futuras, diante dos massacres e genocídios em curso no mundo. Não em Israel, por exemplo, essas dezenas de milhares de iranianos, persas, que foram massacrados pelo próprio governo. Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Não estou falando do presidente Trump, estou falando das pessoas. Essas pessoas que acusaram Israel, por que elas não estão defendendo uma guerra total para parar esse regime genocida? Não concordo com essas metáforas e acho que são perigosas. Bom, acho que você está certo sobre isso. Obrigado por estar conosco hoje. Como o público pode saber mais sobre o Quarto Quarto e acompanhar seu trabalho? Por favor, visitem nosso site e ouçam nosso podcast em inglês. Muito obrigado, Jonathan. É uma grande honra sermos recebidos aqui. De vez em quando, nós vamos para os Estados Unidos, por exemplo, no começo de março. Estaremos em Boston e Nova York e conversamos com o público. Então, acompanhem isso também. Mas, basicamente, nosso site em inglês é uma boa maneira de nos acompanhar, saber sobre nós e se comunicar conosco. É assim que funciona. Certo, bem, nós também queremos agradecer ao nosso público. Lembre-se de acompanhar diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em todas as plataformas de podcast. Se estiver ouvindo ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou no canal JNS no YouTube, curta ou inscreva-se no JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para nós em Think Twice, no jns.org, dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. Lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. Nos vemos na próxima semana.